Boa tarde a todos. Moçada, hoje nós iremos começar uma parte da geografia, que a gente vai para a competência 6, lá no manualzinho de vocês do Enem. É uma parte da geografia, que é uma parte física da geografia, certo? Em que a gente vai abordar os aspectos de biomas, a climatologia, os climogramas, bem como a parte fitogeográfica ou vegetação. Tranquilo? Nós vamos começar essa parte física abordando desde o princípio conceitos básicos. Vamos começar do zero, certo? Para a gente vir dentro de uma complexidade, compreender o que o Enem pede, certo? Quando você pega uma prova do Enem, pessoal, você tem que ter uma abordagem que ela é dividida em competências e habilidades. Essas habilidades, como uma que a gente vai ver aqui, a interpretação de gráficos e tabelas, climogramas. Tranquilo? Bom, eu sou o professor Fernandes, de Geografia, e a gente vai começar trabalhando essa parte fitogeográfica. Moçada, primeiro aspecto que a gente tem que entender. Quando eu trabalho climatologia, quando você pensar na superfície terrestre, você tem três grandes esferas físicas e uma biológica que compõem exatamente o planeta Terra, certo? Fernandes, como é que eu vou raciocinar essas esferas? Você tem a chamada litosfera, certo? A litosfera é a esfera sólida, onde você vai compreender o estudo de geologia, os tipos de rochas, as formações de relevo. Tranquilo? Nós temos a chamada hidrosfera, hidroágua, a esfera líquida da Terra. Nessa esfera líquida a gente trabalha a parte de oceanografia, uma parte dessa que a gente vai ver hoje, certo? Correntes marítimas, e a parte exatamente de rios, que representa exatamente a hidrografia. Vamos ficar atentos esse ano, na prova do Enem, eu acho, salvo me engano, no encontro seguinte da gente, nós iremos abordar um dos assuntos mais importantes do Enem, que é meio ambiente. E nesse aspecto de meio ambiente, eles vão vindo cobrando bastante essa parte de lençol freático e contaminação de lençol freático. Então, lençol freático, que é a água no subsolo, o que a gente vai chamar aí de aquíferos, eles também fazem parte do que a gente chama de hidrogeografia, que é a parte exatamente da esfera, da hidrosfera da Terra. E a última esfera física é a atmosfera, ou esfera gasosa, que é essa que a gente vai começar trabalhando hoje. Na intersecção das esferas, os senhores terão a chamada biosfera. A chamada biosfera nada mais é do que a camada viva do planeta, onde a gente também vai ver hoje a parte fitogeográfica. Pronto, certo? Dito isso, moçada, vamos prestar atenção agora o seguinte. Quando eu trabalho a chamada atmosfera terrestre, os senhores estão vendo aqui no slide uma divisão das camadas da Terra. Então, a atmosfera terrestre é dividida em camadas, sendo a mais importante, a que mais interessa, a que mais trabalhamos na geografia, é a nossa chamada troposfera. Essa camada mais baixa, que vai entre 12 a 18 quilômetros de altura, onde nós encontraremos 75% de toda a composição gasosa da Terra. Inclusive o nosso oxigênio, que é um gás extremamente denso, ele é encontrado na chamada troposfera. Galerinha, o que você tem que entender sobre essa troposfera? Primeiro ponto que você não pode esquecer: todos os fenômenos de meteorologia, a gente trabalha na troposfera. Se vai chover, se não vai chover, a umidade do ar, a intensidade exatamente de chuvas, maior ou menor pluviosidade, enfim, todos os fenômenos atmosféricos são trabalhados nessa parte mais baixa. Portanto, na geografia é a única que a gente trabalha, chamada troposfera, certo? Troposfera. Fernandes, essa atmosfera terrestre ela é formada por gases. Quais são os gases? 78% dos gases encontrados no planeta, ao contrário do que muito se pensa, é na verdade de nitrogênio, certo?
20% oxigênio, 1% gás carbônico e 1% outros gases que vão compor em menor proporção a atmosfera terrestre. Quero só deixar claro aqui para os senhores que muito se vem falando sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, certo? Quero deixar claro que o efeito estufa, ele é natural, certo? Ele existe porque ele é natural. Nós temos gases, como por exemplo o próprio carbono, que ele retém calor naturalmente. Se não houvesse esse efeito estufa natural, estaríamos todos mortos durante a noite, porque de noite a temperatura cairia tão bruscamente que ninguém estaria vivo nessa superfície. E quem faz o equilíbrio termostático do planeta é exatamente a formação fitogeográfica. É a vegetação quem equilibra a temperatura do dia para a noite. Por isso que a gente questiona o desmatamento que ocorre em determinadas regiões. Por quê? Porque quanto mais formações fitogeográficas, menos quente fica durante o dia, menos frio fica durante a noite. Por quê, Fernandes? Vocês trabalharão ciclo do carbono na biologia. E quando você trabalha ciclo do carbono, o que você tem que pensar comigo aqui? Durante o dia, as plantas realizam o que a gente chama de fotossíntese. Fotoluz, síntese, capacidade de produção, que é a autossuficiência da planta, a subsistência, o alimento da planta. Então, fotossíntese é a capacidade que a planta tem de sintetizar o seu alimento, a partir da luz, da foto. Então, durante o dia, ela utiliza a luz, reação química nas folhas, certo? Nessa reação química, ela vai trocar o dióxido de carbono pelo oxigênio. Ela segura, ela puxa o gás carbônico e libera oxigênio. Fernandes, então durante o dia, teoricamente, a gente tem muitas plantas realizando a fotossíntese e melhorando a oxigenação da superfície? Perfeitamente. É exatamente isso que acontece. Se eu durante o dia estou tirando dióxido de carbono da atmosfera, a Terra está ficando menos quente, porque eu estou tirando o gás de efeito estufa. Ficou claro? Durante a noite, sem a luz solar, as plantas, elas começam a puxar o oxigênio e voltam a liberar o quê? Dióxido de carbono. Então, durante a noite, ela tira parte do oxigênio e começa a liberar um gás estufa, para que a Terra não se torne muito fria. É um equilíbrio termostático que o planeta realiza. Tranquilo até aí? Professor, eu nunca ouvi falar nisso. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que não faz muito bem dormir com muitas plantas dentro do seu quarto. Um ambiente fechado com muitas plantas, você vai ter uma baixa oxigenação. Perfeito, tranquilo. Então é essa camada que me interessa. Mas Fernandes, nós temos uma camada aí chamada estratosfera. O que tem de importante na estratosfera? Também na parte de meio ambiente nós iremos ver o O3. 3 moléculas de oxigênio compõem o que a gente chama de ozônio. A camada de ozônio responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Perfeito? Cuja retirada dessa camada pode gerar uma maior ou menor incidência, certo? De câncer. Nós temos a região do canal de Beagle, no Chile, bem aqui pertinho da gente, que as pessoas 10 horas da manhã precisam andar com protetor, por conta exatamente da camada do buraco de ozônio, que é muito fina naquela parte. Bom, além da estratosfera, os senhores encontram a mesosfera. Na mesosfera, o ar ele é extremamente rarefeito. Eu nunca esqueci, um aluno uma vez me perguntou o seguinte: eu dava uma aula, acho que em 95, 96, e eu gostava muito de fazer arguições, né? E durante uma das arguições eu perguntei a um aluno o seguinte: onde é, né, que a temperatura, a pressão, aliás, é maior? Na parte mais baixa da montanha ou no alto de uma montanha? E aí o aluno me respondeu o seguinte: Fernandes, lá em cima, no alto da montanha, a pressão, ela é maior. Aí eu olhei para ele e disse: mas por que a pressão lá em cima vai ser maior? Me explique. E o aluno disse: professor, o senhor assiste futebol? Eu digo: um bocadinho.
E ele disse: o senhor nunca ouviu falar que quando a seleção brasileira vai jogar, por exemplo, na altitude de La Paz, na Bolívia, certo? A pressão é grande. E eu disse: cara, só se for a pressão da torcida. E ele disse: não, professor, o jogador passa mal. Eu digo: é exatamente o oposto. Lá em cima a pressão é menor, o jogador passa mal porque o ar é rarefeito, o oxigênio no alto da montanha é menor, a quantidade de oxigênio é menor, então as pessoas sentem mais dificuldade em respirar, porque tem menos oxigênio. Deu para entender? Ah, professor, e por que o ouvido estala? Toda vida que você sai de um ambiente para outro, em que haja mudança de pressão, você vai ouvir, você vai sentir no ouvido essa diferença de pressão. Tranquilo? Então, quanto mais alto você vai subindo, menos oxigênio. É mais raro o efeito do oxigênio lá em cima. Consequentemente, a bola corre mais rápido porque tem menos resistência do ar. É uma questão só de você raciocinar, certo? Fernandes, e acima dessa camada? Aí, pessoal, eu queria dizer para vocês que acima dessa camada é uma camada que você vai tomar muitíssimo cuidado no Enem esse ano. Vocês estão sabendo que a Terra está passando por um momento crítico, que estamos no ápice das tempestades solares. Sabem disso, né? 2012, 2013, a Terra está passando por uma fase de tempestade solar. O que é uma tempestade solar? Você já parou para pensar o que é o Sol? O Sol é um astro que produz sua própria luz a partir de explosões termonucleares, a partir da fusão de átomos de hélio e de hidrogênio que se fundem, gerando grandes explosões. Só isso, certo? Professor, explosões tipo aquela de Hiroshima e Nagasaki, talvez 1 milhão de vezes mais forte, certo? A temperatura da superfície do Sol é em torno de 6.000 graus centígrados, é quase Teresina meio-dia, certo? Então chega a 6.000 graus centígrados. Então, quando você é pequenininho, que você desenha o Sol, você desenha a bolinha cheio de raiozinhos. Aqueles raios, na verdade, existem, porque toda vida que ocorre uma explosão, existe a liberação de uma labareda, uma quantidade da explosão de chamas que vai atingir o planeta Terra a uma distância impressionante de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então você imagina aí o que é, né, uma explosão solar. Então esse ano, 2012, 2013, estamos no auge dessas explosões. Consequentemente, o que está acontecendo com a gente? Nessa camada chamada de ionosfera, ela tem, como o nome já diz, íons, partículas que permitem, por exemplo, que a rede de televisão, o seu celular possa funcionar. Ela é responsável por toda a camada de comunicação do planeta Terra. Um aumento da tempestade solar pode danificar, né, todo o sistema de comunicação do planeta. Por quê? Porque uma maior concentração de raios solares vão entrar nessa camada chamada ionosfera e vai afetar o comportamento da ionosfera, provocando alterações no comportamento. E aí a gente vai ter GPS parando de funcionar, sinais de TV caindo, etc, etc, etc. Então, quando você for ter aula de física, é bom que você preste atenção nessa parte que ele vai falar sobre a camada da ionosfera e uma camada que a gente tem chamada de magnetosfera, uma camada magnética que vai envolver o planeta Terra. É essa a importância. E acima dela a exosfera, que não mais me interessa. Moçada, essa questão é uma questão que caiu no próprio Enem, certo? Só para que você sinta como é que é a questão do Enem. Em primeiro lugar, não tentem ficar decorando muitos dados estatísticos, nem altura de camada, porque isso é besteira na prova do Enem. O que você tem que entender? Ele vai te dar, basicamente, um material como esse, onde que você tem a radiação solar, e aí você está vendo o quê? Que dessa radiação solar, que o Sol vai emanar para a Terra, 17% dessa radiação, ela vai ser absorvida, ou seja, vai ser retida pela nuvem. 47% ela vai ser absorvida pela superfície da Terra. Então, de toda a radiação solar, 47% é absorvido pela superfície, 17% pelas nuvens. Galerinha, 47% mais 17 dão quantos por cento? 64. Então, de todo o raio solar que atinge a troposfera, 64%
vai ficar retida ou nas nuvens ou na superfície. Se 64% está retido, isso significa dizer que o restante foi refletido, voltou para o espaço. Ficou claro? Tranquilo? Então, imagine aqui o Sol entrando no ginásio Paulo Sarazate. De toda a radiação que entrou, 64% ficou absorvida aqui, ficou retida. E o restante voltou para o espaço, ou seja, 36% será refletido. Fernandes, onde é que a capacidade de reflexão é maior? Nas nuvens. Por que nas nuvens? Porque nós temos nas nuvens partículas como a água, que funcionam como grandes espelhos, certo? De reflexão solar. Então as gotículas d'água vão funcionar como espelhos, fazendo com que haja uma alta taxa de reflexão. Prova do Enem, ele te dava exatamente esses dados aqui, do jeito que eu estou mostrando para você. O que ele queria do aluno? Simplesmente que você me dissesse o seguinte: analisando o balanço energético da superfície, o sistema da superfície, ele é positivo ou negativo? Fernandes, eu não entendi. Pessoal, todos os raios solares que atingiram a troposfera, que atingem essa superfície, eu disse agora há pouco para vocês que 64% é absorvido, mas 47% absorvido pela superfície, certo? E 16% foi isso? 17% pelas nuvens, certo? Quanto é refletido? 6%. Se 47% é absorvido e 6% é refletido, o percentual de energia que fica na superfície, ele é positivo. A superfície absorve mais do que reflete. Isso quer dizer que aqui nós temos uma tendência cada vez maior de aquecer, certo? A superfície vai se aquecendo, absorve mais do que o que reflete. Então a tendência da superfície é aquecer. Então saldo positivo, está aí. Esse era o gabarito do Enem.